Oi, pessoal, tudo bem? Começando ideias e debates de hoje. E por aqui vamos falar sobre educação e o quanto essa educação hoje no Brasil tem sido impactada, claro, pela pandemia e também os desafios nesse pós-pandemia que todo mundo espera que seja logo. Meus convidados de hoje, Leandro Bassini, secretário de Educação de Suzano. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo ao Ideias e Debates. Muito obrigado, Júlia. Prazer estar aqui com você e participar desse debate aqui, trazendo ideias e tentando buscar soluções em conjunto. Também aqui comigo hoje com Leandro César Calegari, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada e que conhece muito de educação. César, bem-vindo aqui com a gente ao Ideias e Debates, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aí pela oportunidade dessa conversa, de um assunto tão importante como esse. E eu abri o programa justamente falando de desafios. Eu acho que para começar esse nosso papo, nada mais importante de trazer um pouco para as pessoas que nos assistem agora de como tem sido o mundo da educação nesses últimos meses, em especial no meio da pandemia. Muito se tem ouvido falar o quanto está sendo impactado e o quanto lá para frente, nas próximas gerações, também vão sentir o impacto desse momento. Começando com o Leandro, secretário de Educação de Suzano, que está nesse dia a dia com professores, com pais e alunos. Leandro. Julie, eu já vivi 2020 como secretário de Educação de Suzano também, então peguei a pandemia desde o seu início e tenho a oportunidade de estar também em 2021 diante dessa fase, né? Sem dúvida nenhuma, é um momento de grande impacto para a educação brasileira. Não tem sido fácil fazer todas as adaptações e aprendemos de uma forma tão rápida diferentes tecnologias e ferramentas para conseguir chegar minimamente às crianças. Esse talvez seja o maior desafio de todos, chegar às crianças, chegar às famílias e continuar promovendo a aprendizagem, né? E ao mesmo tempo cuidando das crianças que estão se perdendo nesse caminho, deixando de responder às atividades, deixando de ter a escola cotidiano, né? Esses talvez sejam os desafios que são complementares, né? Mas que são extremamente desafiadores para uma gestão da educação hoje. Ao mesmo tempo que eu tenho que buscar para ter a aprendizagem, e claro, da forma como pode ser, da forma como nós conseguimos, chamar as crianças que, por motivo ou outro, acabam deixando de responder à escola, tendo que buscar essa criança. Então, são processos complementares, fazem parte do mesmo problema, né? Também temos o grande desafio dos professores, do entendimento do que é o papel do professor neste momento. Os professores eles têm que desenvolver linguagens diferentes, linguagens que talvez eles explorado ainda, né? Na sua maioria não, ou explorado muito pouco, e agora essa linguagem digital sendo o principal veículo de comunicação entre as famílias e entre as crianças. E por meio desse meio de comunicação, desenvolver um processo de aprendizagem, né? Esse é o grande desafio para esses professores, para todos nós, na verdade, né? Incorporar metodologias ativas de aprendizagem, comunicar-se com a família, dar o feedback para as famílias, para a escola, né? Manter-se conectado, manter essa conexão o tempo todo, né? Então, são desafios extremamente difíceis, complexos para os dias de hoje. Eu acho que eu posso só acrescentar mais um. A escola também tem um papel muito importante na vida das famílias, no tocante à alimentação das crianças, né? a ver a segurança, acompanhar a segurança dessas crianças junto às famílias, né? Entender como é que ela está sendo cuidada. Esse processo também a escola perdeu,
né? Por mais que nós consigamos enviar kits de alimentação escolar para famílias, nós não temos o olhar da escola atento a todos esses problemas que a criança pode trazer, né? Então, essa também me preocupa profundamente. César, você foi secretário de Educação Básica do MEC, é membro do Conselho Nacional de Educação, e talvez a grande preocupação ali desses pais são esses primeiros anos, os anos iniciais das crianças, o quanto lá na frente isso será perigoso para a questão de educação. Eu gostaria de te ouvir nesse sentido primeiro. Bom, em primeiro lugar, esse ano de 2020 e 2021 são momentos de crise e que não acabaram e que nós temos que nos preparar, todos nós que trabalhamos com educação, as famílias e as crianças, para pensar, de fato, um projeto novo, né? Não apenas do ponto de vista de tempo, mas também de organização de tudo aquilo que aconteceu e que acabou impactando de uma maneira muito dura. Há uma pesquisa que foi recentemente realizada pelo CAED, encomendada pelo governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação, que mostra os impactos ocorridos de 2019 para 2021. É uma pesquisa amostral, mas ela representa impactos, quer dizer, nos mostra impactos muito severos em relação a perdas de aprendizado, né? Foi medida aí a proficiência, o aprendizado e a capacidade cognitiva em termos de língua portuguesa e matemática. E as perdas são colossais. Por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, a que você se referia agora, as perdas de aprendizado em matemática, quinto ano do ensino fundamental, chegam a 47%, né, do que nós poderíamos chamar de desaprendizagem, né, o que implica que o esforço que terá que ser feito, né, para os próximos anos, no sentido de recuperar, né, todo esse drama que está acontecendo, porque o drama não é só do ponto de vista educacional, ele é também do ponto de vista emocional, envolve as famílias, envolve os professores, enfim, envolve toda a estrutura educacional da sociedade, envolvendo, logicamente, as escolas e os seus profissionais. Mas, enfim, nós temos aí um impacto muito grande e a principal coisa que nós temos que perceber, e isso vale para nós que trabalhamos com educação, como vale também para as famílias, é que não é correto pensar que quando nós pudermos voltar a um processo de normalidade, da educação presencial nas escolas, nós temos que começar do ponto em que paramos em março do ano passado, quando as atividades educacionais presenciais foram suspensas. Não é assim, né? Quer dizer, nós vamos ter vários anos que implicam em replanejamento de conteúdos, de novos métodos, né? de um cuidado de ouvir, né? E de perceber e dialogar com as crianças e os jovens em relação a essas experiências, em geral, traumáticas que eles estão vivendo, né? E vão continuar a viver. Isso não termina de repente, né? Então, esse preparo todo, que envolve, portanto, todos os setores da sociedade, eles precisam de um processo que está faltando hoje no Brasil, que é uma coordenação nacional. Nós estamos verificando, lamentavelmente, um Ministério da Educação completamente omisso. Completamente omisso. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, diante de tudo que está acontecendo, que o Leandro e a sua equipe, por exemplo, e Suzano, estão lidando desde o ano passado, a única preocupação do ministro da Educação nesse instante é aprovar uma lei da educação domiciliar, o homeschooling, né, para atender enfim, pressões de grupos religiosos que estão batalhando em relação a isso. Quer dizer, é uma coisa completamente enlouquecida, né, mas com consequências gravíssimas, porque num momento como esse, nós precisamos de coordenação. Quer dizer, os municípios e os seus esforços, com os estados, né, com os seus esforços também, precisam ter um processo mais coordenado e, lamentavelmente, nós não estamos nisso. Quer dizer, a nossa felicidade, né,
é que o sistema de educação básica brasileiro ele é razoavelmente descentralizado e em muitos lugares, né, eu conheço bem o Leandro, né, e o trabalho que ele faz, assim como outros dirigentes municipais de educação da região do Alto Tietê, onde está a cidade de Suzano, e nós verificamos que tem gente muito boa, muito responsável, equipes escolares que, apesar da falta que faz uma coordenação nacional, estão fazendo um trabalho muito sério, né, inclusive integrando não apenas a área da educação, mas a necessária integração com outros setores, como o setor da saúde, o setor da assistência social. Quer dizer, tem que ser uma prioridade. Se nós pensarmos as prioridades, a prioridade são as crianças e os jovens, né? É deles que depende o Brasil, não apenas para o presente, mas também para o futuro. Vamos cuidá-los. E eu fico imaginando quem nos ouve agora aqui na Rede Alesp, os pais, já ficam e já estão, talvez desde o ano passado, do início da pandemia, um tanto quanto sem norte de saber, será que meu filho terá o aprendizado que deveria ter tido, talvez, no fora da pandemia? Digo isso porque sou mãe de uma criança em idade inicial, na segunda série. A gente vê as dificuldades de alguns colegas e desse retrocesso, às vezes, que os professores nos apontam também. E eu fico pensando do outro lado, do gestor público, que mesmo tendo uma boa equipe e afins, que faça a diferença, como a equipe do Leandro, precisa ainda galgar alguns degraus no sentido de eu faço aqui a diferença, né, no meu entorno, mas e os demais? A gente vai conseguir realmente atingir a todos? Vai conseguir diminuir esse impacto? Leandro, é uma coisa que não para, né? A gente precisa ter muita consciência do momento que a gente está vivendo. E como o César disse, na retomada, a gente não vai poder voltar para o ponto do março do ano passado. Da mesma forma, essa ideia de meu filho vai ter o mesmo aprendizado, né, que teria... Não, a gente precisa entender o contexto. Que contexto nós vivemos? É um contexto de pandemia, né? E que esse contexto vai trazer reflexos por muito tempo. Então, a gente não pode ter a mesma medida, a gente não pode usar essa mesma comparação, né? Se não tivesse a pandemia, quando retornar, nós vamos conseguir fazer da mesma forma? Não, nós não vamos conseguir fazer da mesma forma. A gente vai fazer diferente, né? E eu acho que é importante também outra fala do César com relação à pesquisa que foi feita, né? Matemática, a gente teve menos 49 pontos, língua portuguesa para os anos iniciais, menos 21. Essa regressão, né? Isso é necessário, também é necessário entendimento, além do tempo maior. Essa mesma pesquisa aponta, dentro de um determinado olhar, que seriam necessários 11 anos no ensino de matemática para que a gente consiga reverter essa perda de 49 pontos, né? Mas eu também acho que é um determinado viés que aponta para esse tempo necessário. Porque eu acredito que, como o César disse, a educação tem que ser prioridade. Então, não vai ser apenas na escola e naquele período que a criança está na escola que a gente vai recuperar essa aprendizagem, né? Vai ter que ser uma determinação de toda a sociedade, né? Então, a escola, a criança vai pré-determinado? Vai, mas fora da escola, a gente vai ter que ter algumas ações, seja da própria unidade escolar, do sistema de ensino, seja da sociedade como um todo, onde essa criança consegue aprender continuamente. Não vai ser com o esforço sozinho da escola, solitário da escola, ou dos sistemas, que essa criança vai recuperar essa aprendizagem, né? Então, isso precisa ser muito claro. É um esforço de toda a sociedade. Se é prioridade, é da sociedade como um todo. É nesse sentido que a gente está fazendo um esforço entre as cidades de promover ações em conjuntos para que a criança da região tenha diferentes oportunidades de aprendizagem, não só na situações, promovendo eventos, promovendo uma série de ações onde a criança se sinta desafiada o tempo todo, né? E eu gostaria muito que essa ação fosse estendida aos meios de comunicação de massa, por exemplo. Hoje, quantos programas educativos nós temos
né? Tanto na rede aberta como na rede fechada. Quantos? Muito poucos. Qual a qualidade deles? O que se quer com eles? Assim como, né, a grande imprensa, enfim, né, da comunicação, as grandes redes de comunicação, perdão, outros setores também têm que se apresentar. A cultura, a assistência, a saúde, enfim, ações intersetoriais onde as crianças sejam desafiadas o tempo todo no sentido de aprenderem. Então, mais do que nunca, nós falávamos sempre na cidade que educa, na cidade educadora, mais do que nunca isso tem que se caracterizar, tem que acontecer, tem que se concretizar, né? Porque essa perda de aprendizagem, esse retrocesso, o avanço, a recuperação disso não acontece apenas na escola, não vai acontecer apenas na escola, né? E da proporção que foi, como o César apontou, segundo esse estudo recente, né? Nós não temos essa viabilidade com metodologia, mesmo com metodologias inovadoras, nós não temos como recuperar isso sozinhos. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, sendo muito direto, respondendo a sua pergunta, não vamos ter essa recuperação dessa forma, não teremos essa continuidade como temos pensado, né? Vai ser de uma outra forma. E qual, não sei. Eu só sei que tem que ser coletivo. Justamente nesse coletivo, né? Me parece que nesse momento, como o César disse, já que não temos uma questão Brasil, né, um norte do governo federal, cabe também nesse momento aos municípios, às secretarias e afins, ter esse coletivo, essa troca de experiências, de entender que se, por exemplo, aí no município em Suzano, uma prática deu certo, por que não compartilhar com outros municípios? Tem que ser colaborativa agora, não é, César? Sem dúvida nenhuma. Eu até tenho tido a oportunidade de participar mais intensamente dos diálogos com essa região em que o Leandro atua, né, Suzano. Me refiro aos 11 municípios ali do Alto Tietê. E o ano passado esses municípios fizeram uma coisa muito, muito interessante que deveria ser até copiada por outras regiões de São Paulo e do Brasil. Organizaram um fórum internacional de educação com foco na educação infantil. E a partir daí, desse fórum que aconteceu em setembro, tem havido uma série de troca de informações. O Leandro mesmo preside a Câmara Temática de Educação do CONDEMAT, que é o consórcio dos municípios daquela região, com essa preocupação integradora. Agora, eu aproveito aqui para dizer o seguinte, concordando com as observações que o Leandro fez a respeito desses impactos e como é que será o futuro. Quer dizer, bom, as crianças estão impactadas, ficaram isoladas, houve uma aparente desaprendizagem, essas pesquisas indicam, mas eu concordo integralmente com o Leandro dizendo o seguinte, olha, isso é uma coisa que, claro, que nos preocupa e nos aflige, mas nós não vamos sair desse impacto, ou superar, ou fechar essa ferida, da mesma maneira como nós fizemos sempre. Tem que fazer de uma maneira diferente. Agora, tomando alguns cuidados importantes. Eu fico muito preocupado nesse instante, porque tem muita gente seguinte, olha, diante desse caos, de todo esse tumulto e os impactos que já vivemos por conta da pandemia, o isolamento social, as atividades não presenciais nas escolas, que aprofundaram as desigualdades, os educadores e as famílias terão que fazer escolhas. Bom, sempre precisamos fazer escolhas, mas, no meu modo de entender, essas escolhas jamais podem significar exclusão ou rebaixamento dos direitos de aprendizagem das crianças e dos jovens. Tem muita gente que pensa o seguinte, bom, temos que fazer escolhas, então vamos escolher o que vamos deixar de fora, o que vamos deixar de ensinar. Tem muita gente que pensa de uma maneira que eu acho que é equivocada, olha, vamos então reforçar e vamos abrir mão da geografia, da história, da arte, da literatura e tudo mais, para concentrar em português e matemática e em alguns tópicos apenas. No meu modo de entender, isso é uma postura completamente equivocada, porque é evidente que língua portuguesa e matemática são importantes e são essenciais, mas elas não estão sozinhas.
E nesse processo de retomada, né, é absolutamente necessário que nós possamos mobilizar os conhecimentos relacionais para que nós possamos ter êxito nas atividades, né, de retomada de um processo de ensino e de aprendizagem. Por isso que o Leandro tem toda a razão, né? Quando você vai pensar num processo de volta, mesmo que seja gradativo, a uma normalidade vivencial, presencial e tudo mais, nós temos que mobilizar não apenas os equipamentos, os espaços, mas as linguagens próprias da arte, da inventividade, da criatividade, da comunicação. Isso é absolutamente essencial. Então, temos esses riscos nesse instante, né? Que é aquela coisa, olha, temos aí uma crise muito grande e temos que fazer escolhas, e tem gente que pensa que as escolhas são escolhas excludentes. Eu acredito que não. Elas, mais uma vez, mostram a necessidade de que nós possamos integrar melhor os vários campos do conhecimento e de experimentação para que as crianças e os jovens possam superar esse trauma, né? E possam superar, às vezes até com vantagem, né? Porque talvez nós tenhamos agora aí a possibilidade mesmo, diante da crise, né, de reinventar o processo educacional e, com a prioridade que a educação precisa ter, nós possamos dar o salto de qualidade que o Brasil há muito tempo já precisa ter dado. Aproveitando esse gancho, Leandro, justamente essa mudança, talvez, não sei se essa é a palavra, a mudança de visão do processo educacional, como o César acabou de falar, né? Dar esse salto de qualidade e de também sair da zona de conforto de tudo que foi feito até agora, porque a crise, a pandemia apresentou também que é preciso ser diferente nesse momento. Eu não sei se essa é a palavra, o ser diferente, ou pensar em como evoluir esse processo. Eu acho que o César traz uma questão extremamente importante, e você tem razão também quando fala disso. O processo educacional ele sempre esteve vinculado a uma visão muito cientificista, mas cartesiana, né? Tudo quadradinho, tudo nas caixinhas. Agora é hora de língua portuguesa, agora é hora de matemática, agora é hora de história, geografia, até mesmo história e geografia, que são indissociáveis, a gente acaba separando, né? E essa discussão ela já vem há tempos na educação, não só do tocante às disciplinas e essas áreas de conhecimento, né? Mas também a própria unidade escolar. Se você reparar, até a própria estrutura dos prédios escolares, eles são todos segmentados, né? Eles não permitem junções, novas conexões e nada disso. E esse momento nos traz essa possibilidade de deixar de falar de forma compartimentada, né, isolada, em caixinhas, e trazer o conhecimento como ele se apresenta de fato, né? Integrado, integrador, com diferentes linguagens simultaneamente, e não optando por linguagens específicas para falar de cada uma das áreas do conhecimento. Elas são conectadas o tempo todo, nós vivemos isso no dia a dia, né? Nesse sentido, o processo educacional talvez se torne mais humano e natural do que tem sido, né? Essa mania da gente separar, dividir para facilitar a aprendizagem, e talvez não, né? Talvez seja o contrário. Nesse sentido, o processo de formação de professores, e mais que formação, de discussão entre os professores, essa formação colaborativa que a gente chama, né, para as escolas, dizendo qual é a sua prática, né? Vamos discutir a sua prática, como que a gente pode alterar isso, como é que a gente pode integrar com outras linguagens, quais possibilidades você vê diante da situação que nós temos, né? Professor, vamos tentar tratar o conhecimento de uma forma mais ampla, né? É um grande desafio para todos nós. Nós temos gerações e gerações de professores sendo formados e trabalhando de uma determinada maneira. E agora essa quebra, né, que pode ser extremamente positiva em função do que se apresenta para o futuro. Quer dizer, trazer tratar o conhecimento de forma ampla e interativo e com conexões o tempo todo, talvez seja o sonho que a gente tenha podido trazer à tona agora, né? Ele ficava sempre à parte, essa ideia sempre ficava menor, sempre ficava ao lado.
e a gente continuava fazendo as mesmas práticas e usando as mesmas formas de educar. E agora essa forma que estava escondida, ou estava ali na berlinda, ela ganha espaço. Então, essa é uma das possibilidades que a pandemia, o período de pandemia trouxe. Mas não vai ser fácil, porque nós temos gerações e gerações de professores com esse tipo de atuação, e as instituições de ensino superior, elas também têm um molde muito antigo, né? Muito ultrapassado no tocante à formação de professores. Também áreas que não se conversam, sem uma relação direta com a escola, né? Dificilmente hoje um curso de pedagogia você tem a presença dos alunos na escola, né? Isso precisa mudar urgentemente. Na escola e universidade, eles precisam andar de mãos dadas aí para que a universidade e a escola tenham um corpo, um pensar juntos, né? E pensar em soluções conjuntas. Então, é um grande passo a ser dado também. E justamente você tocou num assunto, Leandro, que também faz parte desse processo de mudança, não é, César? É o professor, né? O quanto também o professor está, quando todo o processo de formação dele, estava acostumado com um tipo de aprendizado e repassar isso para o aluno, né? A gente está falando de pluralidade, de junção aí das matérias, enfim, de dar aquele pensamento plural também para o aluno. O professor também, ele precisa ter uma formação diferenciada com essa nova realidade. Sem dúvida, né? Acho que nós estamos aí diante de uma coisa gravíssima no Brasil, que é o apagão do magistério. A gente fala de apagão de oxigênio, apagão de água, apagão de energia, mas o mais grave, né, que está acontecendo hoje no Brasil é o apagão do magistério, já à medida que nós temos hoje, primeiro, uma escassez incrível de professores, né? Você tem no ensino médio, mesmo nos anos finais do ensino fundamental, você já tem uma escassez em praticamente todos os lugares do Brasil, falta professores de matemática, falta professores de ciências, química, física, biologia, isso é muito grave, e mais a situação também de formação inicial dos professores, como o Leandro estava chamando a atenção, né? Ela tem sido muito deficiente, embora nós tenhamos algumas escolas de formação de professores no Brasil que são muito boas, mas infelizmente a maioria não é, né? A maior parte dos professores brasileiros são formados em instituições particulares. Muitas dessas instituições, não todas, mas muitas dessas instituições não têm compromisso nenhum com a qualidade da formação desses profissionais, e eles acabam, portanto, reproduzindo as suas pessoais deficiências formativas profissionais naquilo que vão realizar na sala de aula. Então, isso precisa ser encarado como uma prioridade das prioridades. Agora, aproveito para falar nisso, né, porque nesse quadro da pandemia, nós todos sempre estamos super preocupados com as crianças, com os alunos e as suas famílias, e nem todos estão preocupados com os profissionais da educação, né? Eu quero chamar a atenção, não é o caso, né? Pelo contrário, né? Acho que um dos exemplos de cuidado é até o professor Leandro aqui que está conosco, né, que no ano passado, por estar junto com as professoras e os professores, acabou ele mesmo contraindo o Covid-19, né? E para mostrar que é importante estar junto. Os profissionais de educação também estão sendo duramente impactados, né, com a doença, com a perda, com a morte, com o isolamento com outros colegas e tudo mais, e deles que tanto se espera, né, frequentemente nem sempre eles são lembrados com a prioridade, porque também precisam ser acolhidos, precisam ser respeitados, precisam ser protegidos nesses momentos, inclusive que, né, vai se imaginando a volta às atividades presenciais e tudo mais. Quer dizer, bom, é deles e delas que nós dependemos para fazer educação de qualidade. Eu acredito muito que, apesar das deficiências formativas que os professores brasileiros em geral têm, eu mesmo me incluo nisso, quer dizer, nós temos deficiências formativas, mas é muito importante, né, e muito possível nesse instante superar essas deficiências, inclusive com os esforços de formação continuada, apoio e tudo mais. Então, o Brasil tem um patrimônio importante, que são seus mais de 2 milhões de professoras e professores na educação básica,
eles são insubstituíveis, precisam ser cuidados, valorizados em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista salarial, de condições de trabalho, porque é com eles que nós vamos fazer essa retomada, né, e essa reinvenção do processo educacional. Não é com máquina, num pacote importado, não é com sistemas, são com essas mulheres e com esses homens profissionais de educação que nós vamos fazer o Brasil avançar. E aproveitando essa deixa do César, quero colocar na roda uma questão também que tem sido muito discutida quando se fala em diferenças gritantes nesses últimos meses da educação, que é essa questão tecnológica também, no sentido de, né, muitas crianças não têm o acesso pela internet ou com o computador, não só a parte da internet e do computador, para que se consiga ter as aulas. É uma discussão que a gente tem ouvido muito nos últimos meses e que isso pode dar ainda mais esse gap, né, entre as crianças e os adolescentes. Eu quero ouvir do Leandro, depois na sequência o César, sobre essa questão, né? O quanto isso efetivamente é o centro da discussão, a tecnologia, ou o entorno dela, né? Se me permite, Júlia, eu queria, antes disso, complementar uma ideia do César. Claro. Vocês imaginem, além do cuidado com relação aos professores, já foi citada a questão psicológica, a questão, né, do entorno, das dificuldades que eles estão passando. Agora, vocês imaginem o professor se questionar sobre o seu próprio fazer, né? E de uma hora para outra ele se questiona: puxa, mas desse jeito eu não sei fazer mais. Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso agir para que eu consiga estabelecer uma relação com os alunos, né, e que ocorra aprendizagem? É muito dramático esse questionamento do seu próprio fazer, né? E isso aconteceu demais. Além de toda a pressão que nós temos vivido com as perdas, a questão do abandono de muitas crianças da escola, a falta de contato com elas, isso tudo pesa demais para o professor, sem dúvida nenhuma. Associado a isso, ao questionamento do seu próprio elemento básico, quer dizer, além dele ser humano, vem o ele profissional. E essa situação veio colocar em questão, em xeque, ele mesmo se colocando em xeque. Como é que eu faço agora? Eu não sei fazer mais. Quantos casos nós tivemos aqui na rede dizendo isso, né? Professores excepcionais, né? Professoras excepcionais que de uma hora para outra se viram na eminência de trocar os mecanismos, as ferramentas, e elas se viram impossibilitadas, eu não consigo, né? E todo o trabalho dizer, olha, é possível, né? Vamos olhar suas práticas, o que a gente consegue fazer de adaptação. Isso foi muito difícil, esse impacto para o professor. E até hoje ele sofre com isso. E aí, emendando com o que você pergunta, né? Eu não acho que as questões tecnológicas sejam o centro da discussão, né? Eu acho que não, elas não são. Mas elas são uma parte muito importante, né? Hoje, os principais mecanismos de comunicação do professor com seus alunos não é uma plataforma digital. Não é uma plataforma digital, infelizmente, né? A gente gostaria que fosse uma plataforma digital, com os recursos, o chat, de conversar, né? de colocar imagens, de podcasts, etc, etc. Hoje, o principal mecanismo de comunicação dos professores com seus alunos é o WhatsApp. Comunicação cifrada, né? Pouco texto, muito rápida, textos curtos, ou seja, é uma linguagem que ainda não se adapta ao processo de aprendizagem, né? Processo educacional como um todo, né? Eu vejo as atividades que são enviadas, eu vejo o resultado, né? Eles são extremamente tênues diante de tudo que a gente precisa, né? Por falta de conexão, por falta de uma internet boa, por falta de condições de ter os aparelhos, equipamentos. Hoje a gente está buscando saídas de situações onde não haja o consumo de pacote de dados básicos dos celulares dos pais, né? Os celulares
normalmente tem contas pré-pagas, né? E aí, quando quando o pai chega do trabalho com o celular que ele usou para se comunicar com a família, o filho vai pegar esse celular para ver a lição, para ver o contato com a professora, mas o pai também, eu não consigo que você veja, porque senão eu perco os créditos, né? Olha o drama da família, né, e da escola em conjunto ali, né? Um processo que seria tranquilo, não é nada tranquilo, né? Então a gente tenta colocar nessa discussão uma tecnologia que ainda a gente nem está usando na escola, né? As escolas privadas, e aí a gente vai no início da discussão do fosso que se abre, que se torna latente, né? Dessa desigualdade de oportunidades, é extremado aqui. A gente pensa, poxa, na educação pública eu vou ter uma plataforma digital, o professor vai preparar aula na plataforma digital. Não é assim. É o WhatsApp, né? Então a mensagem ela chega muito mais cifrada ainda, ela chega muito mais quebrada, né? Menos redonda, né? E a criança ela tem que lidar com aquilo, né? Quer dizer, uma construção, né, de um conteúdo, né, de um conhecimento que é feito pelo diálogo, pela troca. De repente você tem mensagens cifradas onde você tende a explorar aquele assunto e não consegue. E outra parte é material impresso. É material impresso WhatsApp, né? Material impresso que as escolas, na sua maioria, produzem. Lembra daquele antigo mimeógrafo? Não tem mais o mimeógrafo, né? Mas hoje é máquina de xerox ali que produz. Então a gente também, a gente até romantiza um pouco essa situação. A gente faz material impresso bacana. A gente tenta. As secretarias, elas produzem material impresso, bacana. Mas no dia a dia, no cotidiano, o chão da escola é WhatsApp, material em xerox, produzido pelas unidades escolares. Então veja que a situação é mais dramática ainda do que a gente imagina nessa questão tecnológica. Falta internet, as cidades precisam se organizar para ter pontos de internet gratuitos, né? O pacote de dados ele não pode ser cobrado nessa função, né, de troca da escola com as crianças, ele não pode ser, é uma questão de Estado isso, não pode ser cobrado esse consumo de dados, né, num tempo como hoje, nessa emergência que nós estamos. E aí volta a questão que o César tocou no início, que não há uma direção, né, do governo federal em relação a isso, nem da área de infraestrutura, tampouco da educação. Isso teria que ser uma ação de Estado, a não cobrança desse pacote de dados, a disponibilização de internet gratuito para todos ali, para o entorno das escolas, etc. Né? Então, eu não acho que ela seja a questão principal, acho que é uma questão, né, maior da educação como um todo, mas é uma parte essencial discutirmos a tecnologia. César, aproveita. Eu não sei se eu fui muito, não sei se eu fui muito realista, né, com o que está acontecendo, mas é o que eu vivo, é o que eu vejo. Sim. Né? Lógico. Eu quero aproveitar antes do César falar, só aproveitando o gancho também, e para ele unir na resposta dele, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o César foi deputado por 2 mandatos aqui, o quanto o Parlamento e o Legislativo também podem ajudar, então, esses municípios aqui no estado de São Paulo a pensar e ajudar nesse momento. Então, só para ajudar você na sua resposta aí também. Tá bom, então eu vou responder por tópicos rápidos, né? Primeiro, dizer que essas novas tecnologias, né, que nós estamos agora cada vez mais nos aproximando delas, elas já há muitos anos têm mudado a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de inteligência está mudando por conta dessas tecnologias. Como, aliás, todas as tecnologias novas na história da humanidade sempre mudaram as nossas formas de pensar. Agora, a velocidade, né, como a internet, né, esses sistemas ultra rápidos de conexão, de acesso à informação, isso vem mudando com uma força enorme e uma velocidade extraordinária a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e tudo mais. É claro que isso vem afetando e desafiando o sistema educacional, né, já há bastante tempo. Um dos grandes problemas, a gente estava falando agora na questão passada,
são os gaps, né, as lacunas importantes na própria formação inicial dos professores, em relação a esses movimentos de mudança da forma de pensar, de mudança da forma de inteligência que já estávamos vivendo, e só que tem um outro ponto. Isso não acontece, isso não impacta em todos e da mesma maneira. Né? O que nós temos visto no Brasil, e agora por conta da questão da pandemia na área da educação, isso está ficando absolutamente mais nítido, é que nós estamos aprofundando as desigualdades educacionais e, portanto, com elas as desigualdades sociais. Porque nem todos têm, né, o Leandro estava ilustrando isso com uma clareza muito, muito grande, nem todos têm a mesma forma de acesso, né, nem todos os professores têm os mesmos recursos para se conectarem com os alunos e tudo mais. Então, esse é um outro ponto importante que nós precisamos ter políticas públicas, como você estava lembrando, não apenas esperando no governo federal, porque, olha, eu falo aqui com franqueza, do atual governo federal eu não espero nada, absolutamente nada. Então, felizmente, nós temos outras estruturas. Eu vejo, por exemplo, que a partir do momento em que o governo federal veta a possibilidade, né, e utilização de recursos de ampliação e de gratuidade da internet para professores de todo o Brasil, isso acabou de acontecer. Olha só, nesse momento você tem, né, um bloqueio do governo federal na utilização das verbas do FUST, né, que é um fundo importante para a internet em banda larga gratuita para os professores brasileiros. Mas eu vejo que aqui em São Paulo nós temos muita coisa. Nós temos as principais universidades do Brasil, que estão em São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, e a Federal também de São Paulo, né, que são 4 universidades públicas importantes. Temos recursos orçamentários e temos possibilidades legislativas que garantam, no âmbito do Estado de São Paulo, essa gratuidade. Né? Não apenas para as escolas estaduais e os seus professores, mas também para os municípios paulistas, porque é algo que tem que estar muito integrado, muito, muito estabelecido. O nosso instituto, o instituto que eu presido, que é o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, né, nós estamos terminando agora um estudo muito importante a respeito do novo Fundeb. Né? O Fundeb, como todos sabem, é o fundo que garante boa parte dos recursos para as escolas de educação básica do Brasil, inclusive para os seus professores. E, para minha surpresa, a surpresa da nossa equipe, o Fundeb deste ano do Estado de São Paulo será maior do que o ano passado, apesar da crise. Quer dizer, então, recursos há, né, para serem mobilizados para garantir, pelo menos, o processo de mitigação, ou seja, de atenuar os impactos da crise. E, para terminar aqui o desafio da sua questão, da questão das tecnologias, né, eu tenho convicção, né, até porque quando fui membro do Conselho Nacional de Educação, eu redigi normas nacionais nessa direção. A educação básica é presencial. Educação básica é presencial. Ela não compete com a questão da tecnologia, não é isso. Né? As tecnologias estão aí, elas são formas extremamente importantes e valiosas de comunicação dos alunos com eles próprios, deles com seus professores, dos professores entre si e de todos esses com o mundo. E os conhecimentos que vão sendo estabelecidos e o processo experimental, de pesquisa, de experimentação. Então, isso é um patrimônio da humanidade. Mas isso não pode substituir aquilo que é fundamental, que é o direito da experimentação afetiva, que precisa ser assegurado, né, para as crianças e para os jovens nas escolas de educação básica no Brasil. Muito daquilo que a gente aprende, olha, todos todos nós aqui temos essa experiência, muito daquilo que nós aprendemos na escola nem está nos livros, mas está no contato, no sentir o hálito, nessa experimentação. Eu costumo chamar que a escola é um território dos afetos, né? Porque muito daquilo que nós possamos aprender no que diz respeito à diversidade, respeito ao diferente, trabalhar de uma maneira colaborativa, valores fundamentais como democracia, enfim, tudo, né? Essas coisas todas nós experimentamos presencialmente nas escolas. O fato de nós termos, nesse instante, estarmos vivendo esse processo de isolamento não pode
ameaçar substituir esse território dos afetos presenciais por qualquer outra coisa. As tecnologias estão aí para nos ajudar, mas não para substituir nem professores, nem esse território de encontros afetivos que representa uma escola de educação básica, seja uma creche, uma pré-escola, escolas de ensino fundamental e de ensino médio, ou mesmo as unidades de educação de jovens e adultos. Ali nós precisamos nos encontrar, né? Porque juntos é que as pessoas, em todas as suas idades, podem construir coletivamente o conhecimento e as suas potências integrais. Isso, perfeita a sua colocação, e só corroborando aí o que você falou agora, César, desse encontro entre crianças, enfim, como mãe, né? Dizendo agora não como apresentadora, mas como mãe que tem um filho de 7 anos, com aula remota desde o ano passado, e que sente essa falta da interlocução com os colegas, né? Do brincar dentro das seguranças, mas, enfim, de estar com os seus, né? Porque eles desenvolvem também na coletividade, justamente, né? Então, reforçando isso também como mãe, né? Que eu vejo em casa o quanto meu filho e os outros amiguinhos dele falam, que sentem a falta do convívio, do dia a dia, não é? Olha, eu continuaria conversando com vocês aqui por mais horas, mas eu não consigo, porque o Ideias e Debates está chegando ao fim. Então, Leandro, muito obrigada pela sua contribuição aqui. Parabéns pelo trabalho por aí em Suzano. Siga firme por aí. Muito obrigado. Adorei participar e aprendi muito. Aprendi muito, como sempre, César, fazendo as colocações perfeitas. Esse último ponto que ele tocou, poético e real, né? Uma poética do real, que a gente aprende são com os outros, no encontro das almas, no encontro das pessoas, é que nós conseguimos aprender. E a escola é isso, né? Território dos encontros e dos abraços aí. Obrigado. É isso muito mesmo. obrigado por mais esse momento de aprendizagem. Obrigado. E eu que agradeço também o César por essa aula, né, sobre educação. Imagina, então é uma conversa boa, importante. Eu quero parabenizar todos vocês aí da Assembleia Legislativa, né, e desses meios que comunicam a Assembleia com o mundo, né? E lembrando que, do ponto de vista legislativo, você tinha falado algumas coisas a respeito de tecnologia, mas mesmo no que diz respeito ao financiamento da educação pública em São Paulo, tem muita coisa que os deputados e as deputadas estaduais precisam fazer esse ano para regulamentar com leis estaduais o Fundeb, né? Então eu queria só chamar a atenção porque, além de todo esse processo de debates que vocês sempre fomentam, tem algumas tarefas que cabem às deputadas e os deputados estaduais de São Paulo, e nós vamos estar de olho procurando ajudá-los para que façam um bom trabalho em defesa da educação. Muito obrigado, parabéns ao Leandro, que é um guerreiro, né, pela causa da educação no Brasil, e toda a sua equipe também. Obrigado, Júlia. Obrigada a vocês, e para você que está em casa já sabe, né? Para rever esse programa Ideias e Debates é fácil, corre lá no nosso canal do YouTube e a gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alesp. Tchau!